Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Yasmin Navega, eu faço parte da equipe de conteúdo aqui do Master OAB e durante essa preparação aí na sua segunda fase de Direito do Trabalho, eu vou ser a sua agente de aprovação. Aí você está se perguntando, Yasmin, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar de agente de aprovação, eu não estou entendendo nada, mas eu quero que você me explique. E eu vou explicar, gente. Olha só, para começar, parabéns por ter passado aí nessa primeira fase. Foi uma primeira fase um pouco complicada, a gente teve algumas complicações na prova da primeira fase, né? A prova veio um pouco diferente do que costumava ser cobrada pela FGV e isso atrapalhou muito algum tipo de anulação. Então, o meu conselho durante essa parte, gente, é esperar mesmo, tá? Até você ter uma conclusão para você conseguir estudar para sua segunda fase. A FGV, ela não tem ela não costuma anular muito as questões da primeira fase. De qualquer forma, eu desejo boa sorte a todo mundo e eu espero realmente que isso seja solucionado, que a prova aí nesses próximos dias tenha algum tipo de resultado para que vocês consigam realmente, efetivamente, saber se vocês passaram ou não para essa segunda fase. E o pessoal que passou, parabéns, gente. Foi uma prova difícil, foi uma prova complicada e vocês mandaram bem e assim preparados para a segunda fase. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Segunda fase de Direito do Trabalho. Quem escolheu o Direito do Trabalho, ó, tá em muitas boas mãos, tá? Professor Leandro Antunes, super especialista em preparação para o exame de ordem. E eu tô aqui para ajudar vocês também. E eu vou explicar um pouquinho o que a agente de aprovação vai fazer, o que eu vou fazer durante essa sua preparação, vou explicar como a gente pode trabalhar junto e o que você precisa saber, tá? Um pouquinho para a sua segunda fase. Porque não é só te passar o conteúdo, tá? Muitos de vocês têm algumas experiências com a parte de trabalho já, então a gente não vai te passar só o conteúdo. A gente vai mostrar para você, a gente vai treinar você durante esse processo para que você realmente consiga fazer uma excelente prova. A gente vai fazer um acompanhamento durante essa preparação para que você realmente consiga fazer a sua prova com excelência. Não adianta, tá? Você saber muito conteúdo se você não sabe usar o seu material, se você não sabe usar o seu código, se você não sabe usar a sua CLT na hora da prova. Isso conta muito. Isso conta como economia de tempo, organização, planejamento, tudo isso envolve a sua preparação. Eu sei que aí são 7 semanas, né, 8 semanas de preparação, é um tempo curtinho para que vocês consigam se dedicar a essa matéria, mas dá tempo. Se vocês se organizarem, dá tempo e a gente está aqui para te ajudar. Eu vou falar um pouquinho, gente, da minha função aqui e vou mostrar para vocês que a gente vai falar sobre muitos assuntos, tá? Muitos assuntos são cobrados durante a prova de vocês, são cobrados na prova de vocês, né? O agente de aprovação, ele vai te ajudar durante esse caminho, justamente tirando dúvidas ou fazendo essa ponte entre você e o professor. Então, se você tem alguma dúvida, se você precisa trabalhar de alguma forma algum tipo de conteúdo, eu vou estar aqui, tanto para te ajudar ou quanto para pedir determinados conselhos de professores. Toda semana a gente vai ter live no nosso grupo de Facebook. Então, a gente vai ter um grupo de Facebook fechado só para isso. Então, todas as pessoas que estiverem nessa turma, que estiverem se preparando para o 23º exame, vão estar nesse grupo de Facebook, tá? O nosso contato também vai ser por e-mail. Ou por telefone, se vocês quiserem, algum tipo de ligação, algum tipo de conselho para essa preparação aí, a gente também ajuda vocês nisso, tá bom? Então, a gente vai ter um grupo de Facebook só para os alunos que estão fazendo aí o 23º exame. Toda semana a gente vai ter live com algum assunto interessante, que pode ser de metodologia de estudo, pode ser de planejamento de estudo, de preparação ou também de conteúdo, elaboração de uma questão, por exemplo. Então, a gente vai bater muito nos exercícios antigos, tá? A gente vai bater muito nas questões que já caíram. A gente fornece muitos materiais em PDF. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês, uma lista de todos os benefícios e todos os materiais que a gente tem no nosso site. Tudo bem? Que vai te ajudar aí durante essa preparação para a segunda fase. Mas o que eu falo de mais importante toda semana vão ter aulas ao vivo e monitorias, para que vocês consigam, tá, estar sempre com essa troca entre o monitor e o professor, porque durante as aulas ao vivo tem um chatzinho, que tem inclusive aqui, se quem quiser falar comigo aqui, ó, só falar no chat, que eu vou olhar, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber algum tipo de conteúdo, a gente vai fazer essa troca diretamente, tá? E outra coisa, eu quero saber
O que vocês acham que é importante ter, ou que é importante, como é feita essa preparação durante a segunda fase? O que vocês acham que é preciso ter para que você consiga se preparar bem para essa segunda fase? E eu vou listar aqui no quadro o que é preciso fazer para a segunda fase do OAB. Em Direito do Trabalho, eu vou citar alguns pontos, eu vou citar 5 pontos fundamentais, tá? E esses 5 pontos, gente, são baseados nas nossas experiências em preparação. Então, eu vi que algumas pessoas fizeram algumas coisinhas erradas e que podem ser ajustadas. Tudo isso a gente faz durante a preparação de vocês. Além disso, a gente faz simulados. Toda semana tem um simulado. Um simulado é composto por uma peça e 4 questões. Então, pratique. Essa é uma das dicas que eu vou falar aqui. Então, quais são as dicas que eu te dou para preparar para a segunda fase? Como, se preparar para a segunda fase de trabalho. Tá aparecendo direitinho, Kleber? Show! Como se preparar para a segunda fase de trabalho? Primeiro ponto, e que todo mundo deve estar aqui se perguntando, será que eu preciso comprar um material novo? Será que eu preciso comprar uma CLT nova? Gente, primeiro ponto, CLT atualizada, tá? Não adianta ir com material desatualizado para a prova. Mas é claro, nós estamos no ano de 2017, essa CLT de 2017, ou do início do ano, ou de agora, né? Na metade do ano, não sei. Se você for comprar, a que for sair, utilize o que você tem já, tá? Mas a sua CLT é antiga, 2016, 2015, o ideal é que você compre uma CLT nova, um material que você consiga manusear, que você consiga se orientar na hora da prova. Então, CLT atualizada. E isso a gente indica aqui. O professor sempre faz a indicação de qual a melhor CLT e tudo mais, mas com certeza fica a critério de vocês, a que vocês acharem mais pertinente para o estudo de vocês, que vocês já tiverem algum tipo de intimidade, tá? Alguma editora específica. Segundo ponto, saber utilizar o código. E quando eu falo saber utilizar o código, tudo isso influencia muito na hora da sua prova, tá? Você precisa conhecer o seu material, você precisa saber onde estão os artigos, você precisa organizar o seu material, fazer as remissões certinhas. Aqui a gente te ensina a fazer as remissões, justamente para que você não perca tempo na hora da prova catando artigo. E o outro ponto, que está muito ligado ao saber utilizar o código, é saber fundamentar. Você precisa saber fundamentar as suas questões, tanto as questões quanto a sua peça. Então a gente te indica sempre, gente, a gente sempre fala aqui nas nossas, durante a preparação da segunda fase, fundamente. Não tenha medo em colocar artigo, não tenha medo em colocar a súmula, não somente escreva, né, fundamente com as suas palavras. Você precisa fazer a indicação normativa, tá bom? Senão você não ganha o ponto que deveria. Bom, terceiro ponto, saber fundamentar. Quarto ponto, peças. Você precisa estudar as peças. Aqui no Master OAB, a gente te ensina todas as peças que vão cair na sua prova. Claro que existe possibilidade de cair na sua prova. As 3 principais peças que caem, óbvio que sempre caíram, mas que não existe essa de sempre uma certeza, né? Isso pode mudar a cada ano, a gente está vendo isso ultimamente nas últimas provas. Então, primeira peça que sempre cai, reclamação trabalhista, que foi a última, da sua última prova, contestação e recurso ordinário, são as 3 peças de trabalho que sempre caem na prova e precisam ser estudadas, rigorosamente estudadas, e além dessas 3, todas as outras pertinentes que vocês precisam levar para a prova de vocês. Tudo bem? Então, nosso quinto ponto, e muito importante, pratique. Pratique. E praticar com simulados. Nós vamos fornecer 6 simulados ao longo dessa sua preparação, e com exercícios, com questões antigas. Gente, vocês precisam praticar. Eu sei que o tempo é curto, porque você precisa ver muita coisa em pouco tempo.
Basta planejamento e organização, tudo bem? Deixe o final de semana livre durante esse tempo para você conseguir fazer um simulado, para que você consiga fazer as provas antigas. Vocês precisam, de verdade, praticar, fazer peça, ver como é que vocês estão escrevendo. Uma boa escrita facilita muito na hora da sua prova, tudo bem? Então, escrevam, pratiquem fazendo simulados ou exercícios. Então, como se preparar para a segunda fase de trabalho? Primeiro ponto, CLT atualizada. Segundo ponto, saber utilizar o código, saber fundamentar, saber todas as peças que vocês precisam levar para a prova de vocês e praticar com simulados e exercícios. Tudo bem? Bom, dito isso, feito isso, agora a gente vai o quê? Dar uma palhinha para vocês de como serão as monitorias. A gente vai falar de um assunto aqui, que é extinção do contrato de trabalho. Tá sempre na prova de vocês, cai pra caramba. E eu vim trazer pra vocês, pra gente saber como a gente pode trabalhar junto. Tudo bem? Antes disso, eu vou mostrar pra vocês o site. Kleber, bota aí pra mim. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Calma aí, volta pra mim. Eu vou colocar aqui pra ver se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu sair. Não coloca, Kleber. Tan. Tô enrolada? Talvez sim. Mas vai dar tudo certo no final. Deixa eu ver. Eu quero mostrar pra vocês o site, para que a gente possa passar e vocês terem noção do que eu tô falando, tá bom? Ó, o Rodrigo ele tá perguntando o seguinte: no curso completo teremos aulas para se marcar o código e terá indicações sobre qual CLT? Rodrigo, sim, tá? O professor ele faz a indicação da CLT, indica pra você qual ele mais usa, o que ele acha que é melhor pra você usar. E a gente tem aula sim de marcação de código, aula de remissão do código, de remissão dos artigos, né? O que você precisa fazer, qual é o correto a se fazer, né? O que você precisa utilizar no código de vocês, se você pode usar ou não post-it, se você pode usar ou não clipe, se você pode usar ou não marca-texto, o que é, né, estrutura de peça no código de vocês. Tudo isso a gente explica para ficar claro, para que você leve um código, um vade-mecum justo para sua prova, tá bom? Para que você não corra o risco de nenhum fiscal confiscar o seu código e você não utilizar o seu material. Então você precisa fazer a marcação correta. E a gente te indica, a gente faz aula disso, tá? A gente não deixa vocês na mão. Tudo bem, Rodrigo? Tirei essa dúvida? Então tá. Agora eu vou mostrar um pouquinho. Deixa eu entrar aqui para vocês verem o que a gente tem no nosso site. Olha lá, Direito e Processo do Trabalho, professor Leandro Antunes vai te dar o caminho para gabaritar a peça, fundamentar todas as questões e conquistar a aprovação. Então o nosso preço promocional, 10 vezes de R$ 49,00, tá rolando, tá? 10 vezes de R$ 49,00 para vocês adquirirem a segunda fase. Com o professor Leandro, a gente coloca aqui uma aula para vocês saberem um pouquinho, ele fala de petição inicial, né? Ele começa falando sobre reclamação trabalhista. Aqui, todos os módulos que nós temos no nosso site, então é só entrar lá em masteroab.com.br que vocês já vão cair aqui na nossa segunda fase. E aqui eu coloquei para vocês aulas ao vivo, monitorias, apostilas, simulados, videoaulas com todo o conteúdo e os agentes de aprovação, que nesse caso, para vocês, sou euzinha, tá? Não esqueçam, a gente vai trabalhar junto. Pode tirar, Kleber. Pode voltar pra mim. A gente vai trabalhar juntos aqui durante esse tempo e eu tenho certeza de que eu vou conseguir ajudar vocês. Eu vou me esforçar ao máximo para conseguir ajudar vocês durante essa preparação, tá? Eu tenho certeza que o professor Leandro também, ontem ele deu uma aula ao vivo, ele deu um conteúdo, ele falou um pouquinho sobre algumas coisas que caem na prova. E amanhã também eu tenho outra aula do professor Leandro às 19 horas aqui no Master OAB. Então, como eu disse para vocês, agora eu vou falar um pouquinho sobre extinção do contrato de trabalho. Eu vou dar um panorama geral de como é feito a nossa monitoria e de como eu apresento para vocês o programa e de como eu apresento a matéria para vocês. Tudo bem? Eu vou apagar aqui. A gente pode, gente, durante essa segunda fase, trabalhar de diversas formas e de acordo com a demanda também. Se vocês têm dúvida em determinadas matérias, a gente pode adequar o nosso conteúdo das nossas aulas ao vivo para o que vocês precisam. Não adianta a gente também dar uma matéria, dar uma aula, se todo mundo já sabe o assunto, ou todo mundo já tem segurança no assunto. A ideia é que a gente adapte, tá bom? As nossas aulas ao vivo, as nossas monitorias ao que vocês precisam. Então tá,
Vamos começar com a extinção do contrato de trabalho? Vamos lá. Extinção do contrato de trabalho. Quando eu falo em extinção do contrato de trabalho, gente, eu estou falando o quê? Que o contrato, ele realmente acabou. Ele acabou. Ele se extinguiu. Eu não sei por que ele se extinguiu e de qual iniciativa ela veio. Então, eu consigo explicar para vocês o seguinte, que nesse momento o contrato ele acabou. E ele pode ter sido extinto por iniciativa do empregador, do empregado, por iniciativa dos dois, né? Que é por culpa dos dois, vamos dizer assim, que a gente chama de culpa recíproca, ou porque simplesmente ocorreu um fato de força maior ou um fato do príncipe. Então, eu vou colocar aqui para vocês no quadro um panorama geral para a gente conseguir falar sobre pelo menos, tá, as hipóteses em que o contrato vai ser extinto por iniciativa do empregador. A gente tem pouco tempo, então a gente vai falar sobre isso. Então, quais são as hipóteses de extinção do contrato de trabalho? Então, a gente tem as hipóteses por iniciativa do empregador, e ela pode se dar, letra A, por demissão, que é a demissão sem justa causa. Aqui nesse caso, você não sabe o motivo pelo qual você está sendo demitido, né? Então, na demissão sem justa causa, por exemplo, o empregador ele tem, né, o direito de demitir o empregado quando ele acha oportuno, em determinadas circunstâncias que ele está vivendo ali. Por exemplo, se eu tenho um supermercado e ele funciona sempre de 8 às 10 horas da noite. Aí o dono, o empregador, ele simplesmente percebe que não tem movimento na parte da noite. Ele muda esse horário desse supermercado. Ele passa a funcionar de 8 às 17 horas. Então, o que ele faz com os empregados que trabalhavam na parte da noite, por exemplo? Ele simplesmente demite esse pessoal que trabalhava nesse horário. Porque é direito dele não ter mais, mudar tanto o horário, né, da empresa dele, quanto não ter essas pessoas trabalhando mais com ele ali. Então, houve uma demissão sem justa causa. O que não me importa muito o motivo. O que me importa é que os empregados vão receber todas as verbas que eles têm direito. Isso é o que me importa. Na demissão sem justa causa. Na letra B, é o caso da demissão com justa causa. Tudo bem? Aqui a gente vai ver quais são as faltas graves cometidas pelos empregados que levaram à demissão com justa causa. No número 2, na segunda hipótese de extinção do contrato de trabalho, eu tenho as demissões por iniciativa, as extinções, né? Iniciativa do empregado. Então aqui eu tenho o pedido de demissão, né? O pedido de demissão e a rescisão indireta. Nesse caso da rescisão indireta, é o caso da justa causa do empregador, né? Uma falta cometida pelo empregador levou o empregado a pedir rescisão do contrato de trabalho. E a gente vai ver isso também e quais são as causas, quais são as faltas graves cometidas pelo empregador. Nossa terceira hipótese, vamos colocar aqui embaixo, é a culpa recíproca. Nesse caso, deram causa à extinção do contrato de trabalho tanto o empregado quanto o empregador. E eu vou colocar aqui no canto os dois últimos casos, que são força maior e o fato do príncipe. Bom, esse é o panorama geral. A gente pode trabalhar dando check, justamente passando por cada um dos pontos e dando check. Por exemplo, a gente viu demissão sem justa causa? Check. Demissão com justa causa? Check. Para ficar mais fácil e organizar o estudo de vocês. Tudo bem? Agora, nessa primeira parte,
A gente vai tratar, gente, das extinções do contrato de trabalho por iniciativa do empregador. Ou seja, a gente vai falar da demissão sem justa causa e da demissão com justa causa. Tudo bem? Bota lá pra mim, Kleber. Eu coloquei tudo isso no slide para justamente vocês conseguirem ter noção do que eu estou falando, tá? E a gente vai começar falando sobre a extinção por iniciativa do empregador. Aqui nesse caso, gente, como eu havia falado para vocês, não me interessa o motivo, me interessa quais são as verbas, tá, que o empregado vai receber quando ele for demitido sem justa causa. Então, quais são as verbas que cabem ao empregado? Quais são as verbas que ele vai receber dessa demissão sem justa causa? Eu vou até apagar aqui o quadro. Como a gente não vai falar sobre esses pontos, eu vou apagar, tá? E a gente coloca aqui do lado quais são as verbas. Ó, da demissão sem justa causa, eu posso falar que ele vai receber o saldo de salário. Aqui são os dias em que ele trabalhou e não recebeu saldo de salário. Ele vai receber o 13º salário. Ele vai receber férias acrescidas de 1/3, então as férias proporcionais. E as vencidas acrescidas de 1/3. Ele vai receber o saldo do FGTS. Ele vai receber 40% do FGTS, do depósito do FGTS. Seguro-desemprego. E aviso prévio. Tô na frente, eu sei. Vou sair. Saldo de salário, 13º salário. Férias integrais acrescidas de 1/3. Férias proporcionais acrescidas de 1/3. Liberação do FGTS, ou seja, está lá no artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Multa de 40% sobre o depósito do FGTS, seguro-desemprego e aviso prévio. Coloca na tela para mim, Kleber. Saldo de salário, como a gente falou, férias integrais e proporcionais, 13º salário, liberação do FGTS, multa de 40% sobre o depósito do FGTS, seguro-desemprego e aviso prévio. E outra coisa que a gente precisa sempre combinar quando a gente for dar as aulas de monitoria e quando vocês forem assistir às aulas do professor. Assistam com o código do seu lado. Juro pra você, se você não tiver com código aí nesse momento, pega agora, porque a gente vai ler uma lei, vai ler um artigo importante para a prova de vocês. Então, assistam as aulas com a lei do lado, com o código do lado. Mesmo que vocês não façam a marcação naquele momento, tá? Mesmo que vocês não marquem, sublinhem, porque vocês vão esperar para fazer essa marcação futuramente, quando estiver um pouco mais próximo da prova, tudo bem. Estejam com a lei, porque vocês precisam ser íntimas desse código, tudo bem? Para que vocês consigam utilizar na hora da prova ele direitinho, que vocês consigam achar rápido os artigos. Então, como eu falei para vocês, tratando de liberação do FGTS, artigo 20 da Lei 8.036, a gente vai ler ele aqui agora. Bota para mim, Kleber. Artigo 20. A conta vinculada do trabalhador do FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: despedida sem justa causa, inclusive indireta, de culpa recíproca e de força maior. Então, todo mundo pegou todos os saldos, todas as verbas que o empregado ele tem direito na demissão sem justa causa? Com certeza, sem dúvida nenhuma, vocês vão levar isso para a prova e a gente vai trabalhar muito em cima disso. Tudo bem? Aí a gente vai falar, gente, de uma muito importante, que é o aviso prévio. E que cai na prova de vocês, tá? Isso cai na prova e vocês precisam simplesmente saber o conceito, saber procurar na lei. Então a ideia é a seguinte, que a gente trabalhe com a teoria e que vocês consigam manusear o código de vocês para conseguir trabalhar com os artigos e tudo mais, porque vocês vão conseguir, na hora da prova, levar, né, ter o código para fazer a consulta. Tudo bem, isso eu já entendi, vocês também sabem disso, mas é muito importante que vocês consigam conciliar teoria com a sua lei. Tá bom? Que vocês consigam achar para conseguir fundamentar tudo que vocês querem dizer na hora da prova.
Tudo bem? Aí a gente vai falar sobre aviso prévio. Coloca lá para mim, Kleber. Aviso prévio está lá no artigo 487 da CLT e no artigo 21º da Constituição Federal. Volta para mim. O artigo prévio, o aviso prévio, ele é de no mínimo 30 dias, tá bom? E ele foi regulamentado pela Lei 2.506 de 2011, que fala sobre o aviso prévio proporcional. Então, o que estava escrito lá no artigo 7º, 21º da Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei 2.506 de 2011, que justamente regulamentou o que dizia esse artigo. Vamos dar uma olhada nesse artigo? Olha lá comigo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Tudo bem? Sendo de no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, gente, o aviso prévio dado ao empregado pelo empregador, ele deve ser de no mínimo 30 dias. E a Lei 2.506 de 2011 regulamentou esse artigo 7º, 21º, inciso 21º da Constituição, para justamente tratar sobre o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, certo? Então, a gente vai ler agora esse artigo, para justamente fazer jus ao que a gente está falando. Então, vamos dar uma olhada no artigo 1º da Lei 2.506 de 2011, que fala sobre o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Olha lá. O aviso prévio, que trata o capítulo 6º do título 4º da CLT, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. Parágrafo único. O aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Então, o aviso prévio, gente, ele é fornecido aos empregados, tá? Que contém, será de 30 dias, serão fornecidos aos empregados que contém, e serão de no mínimo 30 dias, aos empregados que contêm até 1 ano de empresa. Eu vou explicar isso para vocês, eu vou colocar os exemplos no quadro para a gente ficar mais claro. Tudo bem? Então agora a gente está falando de aviso prévio. E ele será de no mínimo 30 dias aos empregados que possuem até 1 ano de empresa. Então, por exemplo, a lei é a Lei 12.506 de 2011. Aí, lá no seu artigo 1º, diz isso que a gente está falando. Os empregados que estão na empresa e possuem até 1 ano de serviço, eles vão ter no mínimo 30 dias de aviso prévio. Então, um funcionário que ele está na empresa e ele foi demitido, dispensado com 8 meses de empresa, o aviso prévio dele vai ser de quanto tempo? Vai ser de 30 dias. Agora, um empregado, um funcionário que foi demitido com 1 ano e 3 meses de empresa, ele vai ter um aviso prévio de quantos dias? 1 ano e 3 meses. O que diz a lei? Bota lá para mim, Kleber. O aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. Tudo bem. E serão acrescidos mais 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, perfazendo um total de até 90 dias. Então, serão acrescidos mais 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa. Então, aqui, ele tem 1 ano mais 3 meses, ele já tem 30 dias e ele vai ter mais 3 dias por ano completado. Então, aqui, ele vai ter 33 dias de aviso prévio, certo? Tá aparecendo. Agora, ele tem 8 anos de empresa e 2 meses. Quanto vai ser esse aviso prévio dele? Ele já tem 3 dias, porque ele já ultrapassou 1 ano. E aqui vão ser mais 3 dias por ano trabalhado. Aqui, né? Vezes 1 por ano que ele trabalhou. 3 vezes 8, que é igual a 24. Vamos fazer as continhas aqui. Então, ele tem 30 dias mais 24, que é mais 3 dias por ano de serviço trabalhado na empresa. Então, ele tem 30 dias mais 24. Ele tem 54 dias de aviso prévio. Certo? Certo. É isso que a lei fala. É isso que a lei quer de você. Quer que você saiba
contabilizar esses dias. Quer que você saiba, na hora da prova, saber fundamentar, se cair alguma coisa relacionada a isso, quer que você saiba fazer essa continha. Tudo bem, agora você já sabe, você é aluno do Master OAB, você sabe fazer essa conta, e aí você não pode cair na pegadinha. Qual é a pegadinha? A pegadinha da súmula 441 do TST. Bota lá na tela, Kleber. Olha lá o que diz a súmula 441 do TST. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contratos de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei 12.506 em 13 de outubro de 2011. Então, nas dispensas ocorridas após 13 de outubro de 2011, é válido o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Nas dispensas ocorridas antes da publicação da lei, antes de 13 de outubro de 2011, o aviso prévio é de 30 dias. Ok. Então, você precisa saber a data de publicação da lei. 13 de outubro de 2011, isso não vai ser dificuldade, você vai ter a lei na sua mão, você não precisa gravar isto, mas você precisa saber o conteúdo da súmula 441. Você precisa saber o que ela diz, para você não cair, não ser pego de surpresa. Tudo bem? É isso aí. Então, deixa eu apagar o quadro para a gente continuar falando de aviso prévio. E nesse caso aqui, quando a gente fala de aviso prévio, é o aviso prévio que o empregador vai dar ao empregado, porque o empregador simplesmente demitiu o empregado sem justa causa. Então, ele vai fornecer esse aviso prévio ao empregado, é um direito que o empregado tem. Então, é um aviso prévio fornecido ao empregado, certo? Então, esse aviso prévio, ele pode ser trabalhado e pode ser indenizado. E trabalhado, como vão ser as condições desse trabalho? Como é que ele vai fazer isso? Aviso prévio, vou colocar aqui. Trabalhado, o empregado, ele vai ter direito a menos 2 horas por dia durante esse tempo do aviso prévio. Então, ele vai ter menos 2 horas. A carga horária de trabalho dele por dia vai ser reduzida de 2 horas. Ou ele pode optar por menos 7 dias corridos ao longo desse período. Então, no final, quando estiver acabando o aviso ali, conta 7 dias para trás, menos 7 dias corridos, que é justamente para que o empregado consiga, desses dois opções são para que justamente o empregado consiga encontrar um outro emprego, certo? Coloca lá para mim, peraí, calma, Kleber. Coloca lá para mim, que eu vou mostrar para vocês, está lá no artigo 488 da CLT. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e se a sua rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. E, além disso, é facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias prevista nesse artigo, caso que poderá faltar ao serviço, por 7 dias, nesse caso, e por 7 dias corridos, diante da hipótese do inciso 2º do artigo 487 da CLT. E, além disso, gente, é ilegal, pode voltar para mim, é ilegal que o trabalhador, que o empregador, ele não deixe haver essa redução das horas durante o dia a dia de trabalho dele. Tudo bem? E se isso ocorrer, vai ser nulo o aviso prévio, tá bom? Então, essas horas, elas precisam realmente ocorrer na sua integralidade, tá? Ele precisa realmente ter essas horas reduzidas durante seu dia a dia, de trabalho, durante o aviso prévio, se ele optar por essa escolha, tudo bem? Tá lá na súmula 230 do TST, olha lá. É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes. Tudo bem? Aí a gente viu o aviso prévio fornecido pelo empregador ao empregado, porque ele simplesmente demitiu o empregado sem justa causa. Certo? E se for o caso de um aviso prévio que for oferecido pelo empregado? E se o empregado chegar para o empregador e falar, olha, eu quero sair, eu não quero mais ficar nesse trabalho, estou pedindo demissão. Que é o caso da pedido de demissão, que é a extensão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado. A gente não chegou lá ainda, mas a gente está falando de aviso prévio, a gente já mata, a gente dá check nesse assunto. Então, qual é o prazo mínimo? Na verdade, quantos dias vão ser oferecidos ao empregador para que ele consiga outra pessoa, né?
Olha lá comigo. Está lá no artigo 487, né? Também no artigo 7º, 21º, fundamenta o aviso prévio. O aviso prévio dado pelo empregado vai ser de 30 dias e caso o empregado ele decida romper o vínculo sem cumprir o aviso, também há previsão de indenização. Isso lá no artigo 487, parágrafo 2º da CLT. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo e não caberá redução. Aquela redução que tinha ali no aviso prévio fornecido pelo empregador, que era a redução de 2 horas por dia ou menos 7 dias corridos ao final do aviso prévio, não caberá, não será cabível aqui quando o aviso prévio for dado pelo empregado, tudo bem? Não haverá redução e o empregador ele pode dispensar o empregado do cumprimento desse aviso, tudo bem, se isso ocorrer. Tudo bem, gente? Era isso que eu queria falar com vocês sobre aviso prévio oferecido pelo empregado e aviso prévio fornecido pelo empregador. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um tempinho curto para a gente falar sobre extinção do contrato de trabalho. Então, de tudo que a gente falou sobre a demissão sem justa causa, de um modo bem rapidinho, de um modo bem conciso para a gente conseguir encaixar nesse tempo que a gente tem. Durante as nossas monitorias, a gente vai trabalhar de uma forma muito mais elaborada. Eu vou falar de tudo isso com vocês. A gente vai ter mais tempo para falar sobre isso. Tudo bem? Então, meu Deus, quase caí aqui. Sobre extinção do contrato de trabalho, iniciativa do empregador, a gente falou sobre a demissão sem justa causa e inclusive falou também do aviso prévio, que é um ponto importante que vocês precisam levar para a prova de vocês. Eu falei sobre isso e agora eu quero mostrar para vocês, deixa eu até botar aqui na tela, mais uma vez, quais são os nossos benefícios. E eu tenho uma surpresa, eu tenho um cupom de desconto para dar para as pessoas que estiverem assistindo e querem fazer a segunda fase de Direito ao Trabalho aqui no Master OAB, junto com o professor Leandro Antunes e junto com o meu auxílio como agente de aprovação. Então, estão preparados? Quem quiser um super desconto, botem na tela, Kleber. É só colocar lá o código promocional Master Trabalho e a sua segunda fase vai sair por 10 vezes de R$ 39,90. E quais são os benefícios? Yasmin, me fala o que eu vou ganhar assinando o Master OAB. Você vai ganhar a sua aprovação, eu tenho certeza no final. Você vai ganhar a sua carteirinha, você vai ganhar a sua vermelhinha, você vai ter ela na mão. E, além disso, volta, Kleber. 70 horas de conteúdo em vídeo, 7 semanas de preparação até a prova, visualizações ilimitadas, simulados inéditos semanais. E essa parte de visualizações ilimitadas é muito importante, porque se você quiser realmente assistir tudo de reclamação trabalhista e 5 vezes, 10 vezes, você vai conseguir, porque não tem limite de visualização. Então não tem isso aqui, você vai assistir só 3 vezes, vai assistir só 5 vezes, vai assistir só 2 vezes. Se você quiser assistir aquele vídeo 10 vezes porque não entrou na sua cabeça, porque você tem tempo pra caramba, você quer ver aquilo, você tem essa oportunidade. Visualizações ilimitadas. Além disso, volta lá. Simulados inéditos semanais. Então, toda semana, de preferência toda sexta-feira, a gente divulga um simulado para você. E eu vou pegar no seu pé, volta para mim, Clara. E eu vou pegar no seu pé se você não fizer esse simulado. Todas as pessoas que fizeram simulado passaram no último exame. Eu quero todo mundo fazendo simulado. Todo mundo vai fazer simulado. Todo mundo, no mínimo, vai fazer as peças de simulado. Então, todo mundo treinando peça. O simulado serve para isso, para que toda semana vocês, no mínimo, façam uma peça. É óbvio que eu espero que todo mundo faça peça pra caramba e eu vou pegar no pé de vocês. Eu quero todo mundo passando, eu quero todo mundo fazendo exercício, eu quero todo mundo praticando, fazendo exercícios antigos e fazendo peça. Tudo bem, gente? Simulados inéditos toda semana. Então, toda sexta-feira a gente publica um simulado para que vocês consigam fazer no final de semana e entreguem pra gente na semana seguinte. E a gente entrega, devolve para vocês corrigido, dizendo o que vocês poderiam ter melhorado ali e dando o gabarito correto. Certo? Além disso, volta lá. Agentes de aprovação que te acompanham de perto todos os dias até a aprovação. Então, agente de aprovação, nesse caso, para Direito ao Trabalho, sou eu, Yasmin. Então, se vocês precisarem de mim em qualquer momento,
eu estarei aqui, eu disponibilizo meu e-mail, meu telefone para que vocês consigam falar comigo, tá? Se vocês quiserem falar com o professor Leandro, que eu faça essa ponte, eu tô aqui para isso também. E toda semana a gente tá aí junto, todo dia, se preparando com dicas, com verificação de peça imediata e todas as outras coisas que a gente precisa para que vocês consigam pegar a vermelhinha de vocês, pegar a carteirinha de vocês, tá bom? Além disso, volta lá, Kleber. Aulas ao vivo e monitorias. Toda semana a gente tem aulas ao vivo com o professor e monitorias. PDFs liberados para download. Esse PDF a gente disponibiliza materiais como cadernos de exercícios, com a compilação de todas as provas anteriores, divididos por assuntos. Eu também disponibilizo planos de estudos, eu vou falar disso daqui a pouco. E o raio-x, tanto das peças, tanto das questões, para vocês verem o que mais caiu e priorizar, caso vocês queiram fazer uma revisão de véspera. Tudo bem? Volta para mim. Correção de peças, como a gente já falou, durante a elaboração dos simulados. Então, se vocês não quiserem fazer as questões, por exemplo, do simulado, quiserem fazer só as peças, mandem as peças que a gente corrige as peças e devolvem para vocês. Tá bom? Planos de estudos detalhados. Então, vocês recebem também um plano de estudos. Então, quem não tem essa organização, não sabe organizar sua rotina, não sabe organizar esse ritmo, não tem esse ritmo, não sabe fazer um cronograma, a gente te ajuda. A gente diz o que você precisa assistir por dia, tanto as aulas, quanto o que você precisa ler de artigo, o que você precisa ler de súmula e OJ, o que é muito importante para a sua prova. Eu repito mais uma vez, vocês não precisam gravar. Não precisam decorar como vocês precisam, né? Para a primeira fase da OAB, vocês precisam saber aquele artigo ali. Vai estar tudo na mão de vocês. O que vocês precisam é saber utilizar o código. É saber procurar as respostas dentro do código. Tudo bem? E, óbvio, saber o conteúdo, o que é fundamental para que vocês consigam fundamentar corretamente as questões de vocês, né? Que vocês consigam fundamentar as questões. E a gente está aqui para isso, para te ajudar tanto a utilizar o código, para te ajudar tanto a fazer remissão e para te ajudar a conseguir fundamentar as questões com a teoria tanto de direito do trabalho quanto de processo do trabalho e com a elaboração das peças. Tudo bem? Então, falei dos planos de estudos e eu vou falar de uma coisa importante, tá? Eu vou dar de novo, botar na tela de novo o cupom de desconto caso vocês queiram adquirir o nosso curso. E eu vou falar uma coisa importante. Quem não passar, quem não fizer na verdade esse 23º exame e não passar, for reprovado, o que eu acho que vai ser muito difícil, tá, gente? Todo mundo vai passar, eu tenho certeza disso. Tem direito ao seguro de aprovação. Então, estude de graça para repescagem, caso você não seja aprovado. Então, você não precisa pagar por uma segunda fase novamente. Você não precisa pagar caso você não passe nessa segunda fase, porque você vai ter direito a estudar com a gente novamente de graça. Então, você assina o Master OAB, a segunda fase de Direito do Trabalho, e você tem direito ao seguro de aprovação. Você tem direito a fazer mais um exame com a gente de graça. Você não precisa pagar por nada. A gente libera o seu acesso. Assim que você falar, não passei, a gente libera o acesso e você começa a estudar tudo de novo. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Eu estou à disposição. Então, mandem e-mail, entrem aqui no chat e falem que eu vou estar aqui para ajudar vocês. E eu vou colocar na tela de novo esse super desconto. Lá no site, gente, tá por 10 de R$ 49,00. Então, aqui está por 10 de R$ 49,00. Tá no site por 10 de R$ 49,00. E aqui eu estou dando desconto para vocês. 10 vezes de R$ 39,90. Master Trabalho. Só botar lá. Cupom de desconto, Master Trabalho, para vocês conseguirem esse super desconto e fazer a segunda fase aqui com a gente. Tudo bem? Pode voltar, Kleber. Gente, foi isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. E outra coisa. Deixa eu até atualizar aqui. Amanhã tem aula com o professor Leandro Antunes. Amanhã, às 17 horas, tem aula com o professor Leandro Antunes aqui, nesse mesmo canal, para que vocês consigam conhecê-lo e saber que ele é maravilhoso e, sem dúvida nenhuma, vai te levar à aprovação. Eu não estou conseguindo colocar aqui. Calma aí, só mais um minuto.
Rodrigo já entendeu a minha dúvida, ele até agradeceu. Sim, muito obrigado. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero vocês na próxima vez. Mais uma vez, Kleber pode colocar na tela. Cupom de desconto, Master Trabalho para quem quiser. Eita, desculpa. Cupom de desconto, Master Trabalho para quem quiser fazer Direito do Trabalho na segunda fase com o professor Leandro Antunes. E quem quiser assistir a aula dele amanhã, às 19 horas, aqui no masteroab.com.br/ao vivo. Espalhem para os amigos. E é isso. Eu espero vocês na quinta-feira. Eu vou voltar na quinta-feira para a gente possa conversar mais um pouquinho e entender um pouco mais como funciona a nossa segunda fase. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau!